A relação entre Michael Jackson e Macaulay Culkin, frequentemente analisada devido à diferença de idade entre eles, continua sendo um tema de constante especulação. Muitos invejam Culkin por sua estreita associação com o lendário rei do pop, universalmente reconhecido como o ápice do sucesso musical. No entanto, surge uma história diferente, muitas vezes negligenciada, quando consideramos os aspectos mais profundos da conexão deles. Em uma entrevista recente, Macaulay Culkin abriu o jogo sobre a verdadeira natureza de sua amizade com Michael Jackson, revelando que ele também desempenhou um papel fundamental na vida do rei do pop. Vamos explorar o que Culkin revelou. As reflexões de Macaulay Culkin sobre seu vínculo com Michael Jackson oferecem uma visão perspicaz e complexa de uma amizade muitas vezes envolta em controvérsia. Apesar da intensa vigilância pública e das sombras lançadas pelo passado de Jackson, a perspectiva de Culkin pinta um retrato de uma relação que ia além das normas e expectativas sociais. Para Culkin, sua amizade com Jackson foi uma parte vital de sua experiência como astro infantil. No meio do mundo cintilante, mas frequentemente isolante, de Hollywood, o vínculo deles se tornou uma fonte de estabilidade, um refúgio da constante atenção que vinha com suas vidas de alto perfil. Enquanto muitos rapidamente apontavam a diferença de idade entre eles, Culkin insiste que a conexão deles foi construída com base em uma verdadeira cumplicidade, sem qualquer agenda oculta ou motivo malicioso. A intensidade do julgamento público em torno da amizade deles foi amplificada pelas preocupantes acusações contra Jackson, que sombrearam seu legado e turvaram a percepção de seus relacionamentos com jovens. No entanto, a afirmação de Culkin de que sua relação era normal desafia essas narrativas, convidando as pessoas a reconsiderarem suas suposições e a apreciarem as complexidades que moldam as conexões humanas. Em uma rara e sincera conversa no podcast Inside of You, de Michael Rosenbaum, Culkin falou abertamente sobre sua amizade com o falecido rei do pop. Lançadas ao público na terça-feira, suas palavras sinceras oferecem uma visão íntima da relação deles, revelando detalhes muitas vezes perdidos no drama sensacionalizado que cercou a vida de Jackson. As palavras de Culkin, ditas com uma mistura de naturalidade e sinceridade genuína, ajudaram a desfazer o mistério em torno de sua amizade com Michael Jackson. Para Culkin, o vínculo deles estava completamente livre do espetáculo de Hollywood, que geralmente envolve aqueles que compartilham espaço com ícones globais. Apesar da reputação de Jackson como a pessoa mais famosa do mundo, Culkin insistiu que a conexão deles era refrescantemente comum, chegando a descrevê-la como normal e mundana. Essa representação franca desafia as narrativas populares que frequentemente enquadram o relacionamento deles através da lente da suspeita e curiosidade. Reconhecendo as inevitáveis perguntas que surgiram devido à diferença de idade notável entre eles, Culkin se manteve firme em sua crença de que a autenticidade da amizade deles superava as expectativas sociais. Enquanto muitos de fora analisavam minuciosamente o relacionamento deles, a posição inabalável de Culkin foi uma declaração de independência, afirmando que não havia necessidade de justificar a natureza dos vínculos pessoais. "Você não precisa explicar suas amizades para as pessoas", comentou ele, capturando sua crença na liberdade e autonomia inerentes às conexões humanas. A amizade deles, que floresceu no início dos anos 90, após a ascensão rápida de Culkin à fama com o sucesso de Esqueceram de Mim em 1990, se tornou uma fonte de conforto em meio ao mundo esmagador das celebridades. Na época em que se conheceram, Culkin se viu lançado ao centro das atenções como um jovem astro, lutando com as imensas pressões e expectativas que vieram com sua nova fama. Embora fosse adorado pelos fãs e celebrado em Hollywood, Culkin se viu cada vez mais isolado
especialmente de seus colegas na escola católica. No meio dessa alienação, Jackson apareceu como um confidente compassivo, alguém que entendia as dificuldades de lidar com a fama em uma idade tão jovem. Para Culkin, o gesto de Jackson de se aproximar foi muito além da camaradagem usual entre celebridades. Foi um ato de profunda empatia e compreensão. Jackson, que também havia experimentado as duras realidades da fama infantil, viu em Culkin um espírito semelhante, alguém que realmente entendia o complexo cenário emocional que ambos compartilhavam. A declaração de Culkin de que Jackson queria protegê-lo fala sobre o profundo vínculo que eles compartilhavam, um vínculo que ia além de uma simples amizade de celebridades, refletindo um cuidado protetor pelo bem-estar de Culkin, especialmente na dura e implacável atenção da vida pública. Ao recontar o papel de Jackson em sua vida, Culkin pinta um quadro vívido de um mentor compassivo, uma força orientadora constante no caótico mundo da fama. A amizade deles, enraizada em uma compreensão profunda e experiências compartilhadas, ofereceu a Culkin o conforto e a validação de que ele tanto precisava, no meio da solidão que frequentemente acompanha a fama. Sua descrição de se sentir como uma pessoa sem igual na sua escola católica destaca o profundo isolamento que ele enfrentava, amplificando a importância da presença de Jackson em sua vida. A descrição de Culkin de Jackson como engraçado, generoso, gentil, charmoso, bobo e doce revela o lado brincalhão e terno da conexão deles, cheia de risos e momentos descontraídos. O amor de Jackson por trotes telefônicos adiciona um toque travesso ao seu caráter, apresentando um contraste marcante com sua imagem pública grandiosa e mostrando um lado dele que poucos tiveram a chance de ver. Ao explorar por que Jackson se sentiu atraído por ele, Culkin oferece um vislumbre das dinâmicas mais profundas de seu vínculo. Sua indiferença à fama de Jackson, sua capacidade de tratar o ícone pop como qualquer outra pessoa, criava um senso único de autenticidade que ressoava com Jackson. A abordagem despretensiosa de Culkin em relação à fama ofereceu um contraste refrescante à adoração que Jackson geralmente recebia, permitindo que a amizade deles prosperasse com respeito mútuo e uma compreensão compartilhada das complexidades da fama. A afirmação de Culkin de que ele simplesmente via Jackson como apenas aquele cara captura a pureza e simplicidade da conexão deles. Em um mundo onde Jackson era idolatrado como uma lenda viva, a capacidade de Culkin de tratá-lo como qualquer outro ser humano, livre do peso da celebridade, fomentava um vínculo profundo e genuíno, enraizado na verdadeira cumplicidade e nas experiências de vida compartilhadas. Além disso, o comentário de Culkin de que todo mundo sempre fica impressionado com ele enfatiza a natureza abrangente da fama de Jackson, que moldava cada interação que ele tinha. Em contraste, a natureza centrada de Culkin permitia que Jackson fosse visto por quem ele realmente era, sem o filtro da fama. Uma experiência que, segundo Culkin, solidificou a amizade deles e construiu uma base de confiança e camaradagem. A complexa relação de Macaulay Culkin com a família de Michael Jackson, especialmente seu vínculo com a filha de Jackson, Paris, apresenta uma história fascinante, tecida com amizade, laços familiares e um inegável sentimento de amor protetor. Como anfitrião de seu próprio podcast, Bunny Ears, Culkin usa a plataforma como um espaço criativo para expressar seus interesses e personalidade excêntricos. Embora o podcast esteja atualmente em hiato, ele oferece uma janela para o mundo de Culkin, onde ele compartilha sua vida, perspectivas únicas e reflexões pessoais com seu público. O papel de Culkin como padrinho dos 3 filhos de Jackson, incluindo Paris, fala volumes sobre a confiança e o carinho que o ligavam ao rei do pop. A tatuagem combinando entre Culkin e Paris é mais do que apenas tinta.
É um testemunho permanente do vínculo profundo e duradouro entre eles. A homenagem sincera de Paris a Culkin no Instagram, em agosto, no seu aniversário, ilumina ainda mais a natureza duradoura da relação deles. Suas palavras irradiam amor e admiração, destacando o impacto profundo que Culkin teve em sua vida e a conexão próxima e familiar que eles compartilham. A postura protetora de Culkin em relação a Paris, expressa durante sua participação no podcast WTF de Marc Maron, ressalta a profundidade de seu compromisso com o bem-estar dela. Sua hesitação em divulgar detalhes pessoais sobre a relação deles fala muito sobre seu desejo de proteger Paris de escrutínios desnecessários, garantindo a privacidade do vínculo íntimo deles. No entanto, a admiração de Culkin por Paris é indiscutivelmente clara, ao descrevê-la como alta, linda e inteligente. Seu tom carinhoso e instintos protetores refletem o amor genuíno que sente por ela, enfatizando a importância da conexão deles em sua vida. Um momento inesquecível entre Macaulay Culkin e Michael Jackson ocorreu durante o tenso e emocionalmente carregado julgamento de 2005. Enquanto Culkin percorria os corredores solenes do tribunal, o peso da situação pairava no ar, imprimindo para sempre a gravidade daquele momento em sua memória. Cada passo que Macaulay Culkin dava parecia carregar o imenso fardo das acusações contra seu querido amigo, uma gravidade que contrastava fortemente com as memórias preciosas do tempo que passaram juntos. Agora adulto, Culkin se viu chamado ao tribunal para falar em defesa da lenda pop, lançado no centro de uma tempestade jurídica que ameaçava ofuscar suas lembranças queridas do vínculo entre eles. Naquele dia decisivo, enquanto Culkin aguardava seu momento para testemunhar, um breve intervalo lhe deu uma pequena fuga da atmosfera tensa do tribunal. Buscando um momento de paz, ele se retirou para o banheiro, esperando por um pouco de solidão. Mas o destino tinha outros planos, e ele se deparou inesperadamente com Jackson, nesse giro inesperado do destino. O ar no banheiro parecia carregado de palavras não ditas, enquanto Culkin e Jackson se encararam, com o reencontro deles sombreado pelo peso da iminente batalha jurídica. Apesar da tensão, um lampejo de calor e reconhecimento passou entre os dois. Um entendimento silencioso do passado compartilhado. Melhor não falarmos. Não quero influenciar seu depoimento. A voz de Jackson cortou o silêncio, carregada de preocupação e compreensão. Nesse breve intercâmbio, a profundidade da amizade deles ressoou, um lembrete comovente de como as conexões humanas podem ser complexas quando testadas pelos momentos mais difíceis da vida. Uma risada silenciosa escapou de Culkin, uma mistura de nostalgia e tristeza. Embora breve, a risada trouxe com ela os ecos de tempos mais felizes, um vislumbre fugaz da inocência perdida em meio ao caos do presente. O abraço deles foi suave, mas profundamente significativo, uma despedida silenciosa que falou mais alto do que palavras. Quando se separaram e voltaram ao tribunal, ambos carregavam o peso das memórias compartilhadas, entrelaçadas com a incerteza do que viria a seguir. Nos anos seguintes, apesar da constante especulação e das perguntas invasivas sobre sua relação com Michael Jackson, Culkin permaneceu firme, negando categoricamente qualquer abuso. Em uma entrevista franca à Esquire, em fevereiro de 2020, ele foi novamente confrontado com as sombras pesadas das acusações. Com um tom calmo, mas resoluto, Macaulay Culkin enfrentou o elefante na sala, dissipando quaisquer dúvidas ou equívocos persistentes com uma clareza inabalável. Olha, vou começar com essa frase. Não é só uma frase, é a verdade. Ele nunca fez nada de errado comigo, declarou Culkin, suas palavras pesadas com o peso de anos de escrutínio público e especulação infundada. Em meio à crescente pressão e ao olhar implacável do público, a convicção inabalável de Culkin
Foi uma declaração poderosa, sublinhando tanto a força de suas crenças quanto a autenticidade de suas experiências pessoais. Eu nunca o vi fazer nada, continuou ele, sua voz misturada com frustração e resignação cansada. E especialmente neste momento, não há razão para eu esconder nada. À medida que a entrevista aprofundava-se nas complexidades de seu relacionamento com Michael Jackson, as palavras de Culkin adquiriram uma honestidade crua e desprotegida, transcendendo o mundo cintilante da fama. "O cara já se foi", disse ele em voz baixa, o peso da afirmação pairando no ar, um reconhecimento solene do legado duradouro de Jackson. "Se houver algo, não estou dizendo que seria algo estiloso ou qualquer coisa assim, mas agora é tão bom quanto qualquer momento para falar." Em um mundo frequentemente ofuscado pela incerteza e áreas cinzentas morais, o compromisso firme de Culkin com a verdade e a integridade surgiu como um raro farol, uma afirmação poderosa da importância duradoura da honestidade, mesmo diante de imensa adversidade. "E se eu tivesse algo a dizer, eu falaria absolutamente", enfatizou ele, sua voz firme e resoluta. "Mas não, eu nunca vi nada. Ele nunca fez nada." Durante sua reveladora entrevista de 2004 com Larry King, Macaulay Culkin ofereceu um olhar raro e sincero sobre seu vínculo com Michael Jackson, iluminando a complexidade de seu relacionamento. Com apenas 23 anos, Culkin equilibrava a linha delicada entre lealdade ao amigo e o intenso escrutínio que acompanhava sua conexão. Enquanto estava sentado diante de Larry King, a gravidade da conversa preencheu a sala, com as suaves luzes do estúdio criando um brilho reflexivo. Com uma expressão contemplativa, Culkin compartilhou seus pensamentos sobre a enigmática personalidade de Jackson, oferecendo raros insights sobre o mundo privado do ícone pop. "Ele não é uma pessoa muito social. Ele tem sido protegido pelos últimos 30 anos, disse Culkin, seu tom carregado de empatia e compreensão. Naquele momento, a ilusão da celebridade desapareceu, expondo a vulnerabilidade e o isolamento que muitas vezes estavam ocultos sob a persona maior que a vida de Jackson. As reflexões de Culkin ofereceram uma rara visão do mundo de Jackson, um reino moldado pelo constante brilho da fama, o peso do julgamento público e as pressões implacáveis de estar sempre sob os holofotes. Apesar de sua fama global, Jackson continuava sendo um enigma, lutando com os complexos desafios da conexão humana e da interação social. Quando perguntado sobre o hábito controverso de Jackson de fazer amizade com crianças, Culkin respondeu com uma mistura cuidadosa de honestidade e tato. "Ele não é muito bom em se comunicar com as pessoas", explicou ele, suas palavras marcadas pelo peso da experiência de quem viveu tudo isso de perto. À medida que a conversa se direcionava à admissão de Jackson de dividir a cama com jovens hóspedes, a resposta de Culkin foi ponderada, mas profundamente reveladora. "Quando ele diz coisas assim, ele não entende por que as pessoas reagem da maneira que reagem", observou, oferecendo um vislumbre da visão perpetuamente inocente e ingênua de Jackson sobre a vida. Os pais de Culkin, incluindo seu pai distante Kit Culkin, pareciam indiferentes à amizade do filho com o icônico astro pop. Para Culkin, Jackson era muito mais do que uma celebridade. Ele era um espírito afim, preso nas limitações de um Neverland psicológico, criado pelas pressões intransigentes do mundo do entretenimento. Enquanto Culkin navegava pelo traiçoeiro mundo da fama, suas próprias experiências refletiam a tumultuosa jornada de Jackson. Ambos foram lançados aos holofotes em idades jovens e carregaram o pesado fardo da fama prematura, com suas infâncias sacrificadas em nome da celebridade. Culkin, o arquétipo da criança estrela, se tornou um nome conhecido após seu papel de destaque em Esqueceram de Mim, enquanto Jackson,
o prodígio que alcançou a fama como vocalista do The Jackson 5, ficou para sempre ligado ao peso de sua jornada compartilhada. No entanto, sob a superfície cintilante da celebridade, tanto Culkin quanto Jackson lutaram com os fantasmas de suas infâncias perdidas, assombrados pelos vestígios de experiências que nunca viveram plenamente. A vida adulta de Culkin, marcada por rumores de abuso de drogas, enredos legais e o constante escrutínio das manchetes de tabloides, ecoava a própria descida de Jackson a um mundo dominado pela implacável análise pública e especulação. Em meio ao caos da fama e fortuna, a amizade dele se tornou um ancla, uma força estabilizadora em um mundo repleto de confusão e certezas fugazes. Culkin, com seu charme juvenil e personalidade magnética, encontrou em Jackson não apenas um amigo, mas uma alma gêmea, alguém caminhando ao seu lado por um caminho que poucos ousaram trilhar. A origem de sua ligação, envolta em mistério e especulação, falava muito sobre a força de sua conexão. Para Culkin, Jackson era muito mais do que um mentor ou confidente. Ele era como um irmão mais velho substituto, um farol de orientação em meio ao brilho frequentemente esmagador da fama. Refletindo sobre o primeiro encontro deles, as palavras de Culkin estavam impregnadas de nostalgia, carregando um sentimento de admiração que transportava seus ouvintes para uma época mais simples e inocente, antes que o peso do mundo se instalasse completamente sobre seus ombros. Eu o encontrei nos bastidores enquanto fazia o quebra-nozes, antes de esqueceram de mim. E ele mencionou algo sobre isso, relembrou Culkin, sua voz impregnada com a nostalgia de uma era há muito passada. A memória daquele momento se destacou como um golpe de destino, um encontro casual que mudaria para sempre o curso de sua vida. À medida que a estrela de Culkin disparava com o sucesso de Esqueceram de Mim, Jackson entrou em contato novamente, desta vez com um convite espontâneo para visitar sua famosa propriedade Neverland. Ele simplesmente me ligou e pediu para eu ir à casa dele. Foi uma coisa meio aleatória, do nada, comentou Culkin, suas palavras tingidas de um misto de diversão e incredulidade pelo convite inesperado. Para Culkin, o fascínio por Jackson não estava em seu status de ícone global, mas em sua curiosidade infantil e inocência intocada. Na época, Culkin disse que via Jackson como um adulto infantil e não uma superestrela. A história se desenrolou, iluminando o vínculo profundo e silencioso que os conectava de maneiras que a fama sozinha não poderia explicar. Navegando pelo labirinto sinuoso da fama, Culkin encontrou em Jackson um aliado leal, uma constante no redemoinho do escrutínio público. A amizade deles, solidificada por experiências compartilhadas e respeito mútuo, transcendia os limites da celebridade, enraizada em algo muito mais profundo do que a fortuna ou a fama jamais prometeriam. Agora, aos 39 anos, as memórias de Culkin sobre sua amizade com Michael Jackson permaneciam tão firmes como sempre, um poderoso testemunho da força duradoura de sua conexão. Através dos altos e baixos da fama, os dois haviam encontrado conforto na presença um do outro, navegando pelo tumulto da celebridade com um vínculo que oferecia refúgio do incessante holofote. O capítulo final da extraordinária vida de Michael Jackson se desenrolou em uma atmosfera de profunda solenidade, quando ele foi enterrado em uma cerimônia privada em um cemitério guardado em Los Angeles. Uma sensação densa de expectativa preencheu o ar, enquanto dignitários como a dama Elizabeth Taylor, de 77 anos, se reuniam sob o calor opressor, aguardando silenciosamente a chegada da família Jackson no cemitério Forest Lawn. Apesar das condições escaldantes, o ar estava denso de reverência e a sensação coletiva de expectativa acrescentava peso ao momento. A cerimônia, atrasada por mais de uma hora, começou em quase silêncio,
com os murmúrios dos convidados se misturando ao suave farfalhar das folhas, amplificando a gravidade da ocasião. Contra o cenário vasto do cemitério, oradores, entre eles o líder dos direitos civis, Reverend Al Sharpton, prestaram emocionadas homenagens a Jackson, reconhecendo a profunda marca que ele deixou no mundo. Enquanto isso, a voz soulful de Gladys Knight ressoava pelo ar, sua apresentação sincera sendo uma bela homenagem ao legado musical incomparável de Jackson. Em nítido contraste com o memorial altamente público no Staples Center, em Los Angeles, este funeral foi um evento silencioso e privado, protegido dos olhos curiosos do mundo e do incessante estalo das câmeras. Dentro do círculo íntimo de familiares e amigos próximos, a última jornada de Jackson chegou a um fim pacífico, uma despedida digna de um homem cuja vida foi definida pela busca incansável pela excelência e pela sua influência transformadora na música. Em um movimento incomum, a família Jackson permitiu uma transmissão ao vivo da chegada dos convidados, oferecendo um raro e breve vislumbre do encontro íntimo de entes queridos, amigos e outros famosos. A expectativa alcançou seu ponto máximo quando a transmissão ao vivo capturou a chegada de convidados distintos, seus rostos marcados por expressões sombrias que falavam muito sobre a gravidade do momento. No entanto, justamente quando o carro funerário com o corpo de Jackson se aproximava lentamente e com dignidade, a transmissão foi abruptamente interrompida, mergulhando os espectadores em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo suave zumbido da antecipação coletiva. Imperturbada pela interrupção inesperada, uma câmera aérea fornecida pela emissora KTLA manteve a transmissão viva, oferecendo uma rara janela para o coração da cerimônia. O que se desenrolou diante dos olhos dos espectadores foi uma cena carregada de reverência, enquanto um caixão, elegantemente adornado com flores brancas, era solenemente carregado até a frente da congregação. Um símbolo poderoso e comovente da última jornada de Jackson. Entre os enlutados presentes, cerca de 200 convidados foram convidados, cada um deles um testemunho do impacto indelével que Jackson deixou no mundo. Estavam presentes rostos conhecidos como o ex-astro infantil Macaulay Culkin e sua namorada, a atriz Mila Kunis, cuja presença foi um lembrete comovente da profunda e duradoura conexão entre Jackson e a comunidade de Hollywood. Embora não tenha sido vista pelas câmeras, outras figuras icônicas, como a lenda da Motown Stevie Wonder e o produtor musical Quincy Jones, também estavam presentes, prestando uma homenagem solene. A presença deles destacou a influência abrangente de Jackson, um reflexo de seu legado duradouro no mundo da música. No entanto, a cerimônia tomou um rumo inesperado quando uma revelação chocante foi feita, abalando o mundo até suas fundações. O legista do condado de Los Angeles emitiu uma declaração bombástica, trazendo novamente à tona a morte prematura de Michael Jackson. Com um tom de pesadez e definitividade, o escritório do legista anunciou que a morte de Jackson havia sido classificada como homicídio, causado por intoxicação aguda por propofol. A notícia causou um choque na opinião pública, reacendendo suspeitas antigas e gerando uma tempestade de perguntas sobre as circunstâncias em torno do falecimento de Jackson. No centro da crescente controvérsia estava o doutor Conrad Murray, médico pessoal de Jackson, cuja participação na administração do sedativo potente lançou uma sombra longa sobre a investigação. Durante semanas, sussurros de negligência e erro médico haviam circulado em torno do Dr. Conrad Murray, lançando uma longa e ominosa sombra sobre o que antes era uma carreira médica respeitada. Agora, com a decisão do legista lançando uma luz dura sobre suas ações, a ameaça iminente de acusações criminais pairava sobre ele como uma nuvem negra, prometendo alterar irreversivelmente o curso de sua vida. Após o anúncio bombástico do legista,
Todos os olhares se voltaram novamente para Murray, com cada decisão e ação que levaram à trágica morte de Jackson, agora sob intenso escrutínio. Perguntas surgiram, girando incessantemente pela mente coletiva do público, exigindo clareza e responsabilidade, alimentando uma tempestade de especulações e o desejo por justiça. À medida que a investigação sobre a morte de Jackson se aprofundava, o mundo assistia com o fôlego preso, aguardando respostas, justiça e o esquivo sentimento de fechamento. Apesar da incerteza e da complexa complexidade do caminho à frente, uma coisa ficou inegavelmente clara. O legado de Michael Jackson, o rei do pop, continuaria vivo, um símbolo eterno do poder transcendental da música, mesmo após uma tragédia tão profunda. Quais são seus pensamentos sobre a amizade entre Macaulay Culkin e Michael Jackson? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Esperamos que você tenha achado este vídeo interessante. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!